Boa tarde, pessoal. Tô aqui gravando mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acredito que talvez seja conhecido de muitos de vocês, a passagem, uma passagem conhecida, que está lá em Ezequiel, capítulo 37. Eu vou ler do 1 ao 14 aqui rapidinho, que é sobre o vale de ossos secos, que diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor soberano, o meu povo, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Essa passagem sobre o Vale de Ossos Secos, ela diz, num contexto geral, sobre uma ressurreição, né? Sobre mortos que vieram à vida. Mas a passagem em si e a parte em si que eu vou falar sobre essa mensagem, sobre essa passagem de Ezequiel, é sobre uma reconstrução. Não era uma mera ressurreição, não era só isso que estava acontecendo naquele momento. O Senhor estava reconstruindo. Por quê? Porque Ezequiel, ele foi preso no cativeiro na Babilônia. E foi lá que Deus começou o ministério de profecia dele, né? E Israel estava perdendo para uma terra estrangeira, eles estavam em guerra, estavam perdendo, e eles já estavam desesperados, já não enxergavam mais esperança. Eles olhavam para aquele monte de ossos e realmente era isso só que eles enxergavam, um monte de ossos, que não tinha nem sequer nada ali, nem um sinal de vida, nada que fizesse eles enxergarem o que Deus poderia fazer. E muitas vezes é o que a gente está passando no momento. Eu acredito que muitos de nós estamos diante de um vale de ossos secos. Às vezes a gente tem pedido coisas para Deus, você tem pedido coisas para Deus, e de uma certa forma você acha que já não tem mais esperança sobre o que você tem pedido. Às vezes já faz muitos anos que você vem pedindo a mesma coisa, ou você tem pedido e não tem enxergado uma resposta, não tem enxergado uma solução. Você olha para aquilo e você só enxerga um monte de osso que não tem chance nenhuma de ser reconstruído. E o Senhor vem e diz que é possível voltar à vida, né, aquele monte de osso. E foi o que ele fez, ele levantou um exército daquele monte de ossos, começaram a se levantar,
eles tiveram os seus ossos um ligados no outro novamente, a pele reconstruída, os tendões ligados, e soprou o Espírito Santo sobre eles, eles voltaram à vida, o Senhor reconstruiu. E essa passagem, ela nos mostra também o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder de Deus sobre a situação, onde a gente enxerga que não tem solução. É como se você tivesse plantado uma semente e, de fato, às vezes ela não brotou ainda para fora e você acredita que não está acontecendo nada porque você não está vendo aquilo brotado. Ah, já faz meses que eu brotei aquela semente, já faz meses que eu tenho orado por algo, já faz anos que eu tenho pedido uma resposta para o Senhor e Ele não responde, eu não estou vendo nada, a situação não muda, eu não enxergo sequer uma mudança ou sequer um movimento na terra de diferente, mas não é porque você não enxerga o fruto da semente, não significa que não está acontecendo nada ali naquela terra, não significa que o Senhor não está trabalhando naquela semente. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, a gente quer solucionar os problemas e no nosso tempo, mas hoje Deus está dizendo que Ele está no processo. O Senhor, Ele se alegra de fazer parte do processo, porque muitas vezes é no processo que Ele vai trabalhar em nós, é no processo onde a gente vai amadurecer e vai amadurecer a nossa fé, é no processo onde a gente vai entender que Deus não nos abandonou. Muitas vezes a gente acha que Deus está distante de nós. É igual diz a passagem de Pedro, onde Pedro gritou por Jesus quando ele estava andando e quase se afogou-se, né? Que caiu. Ele gritou por Jesus. Normalmente a gente grita por alguém que está longe da gente. Mas quando ele gritou para Jesus, Jesus estendeu a mão para ele. Nós não estamos tão longe de Jesus aonde Ele não possa estender a sua mão por nós. Jesus não está distante, Jesus não está distante da resposta que você tanto procura, mas Ele se alegra em fazer parte do processo. É no processo que o Senhor trabalha. Eu coloquei aqui uma parte que Ele fala também, ele pergunta para Ezequiel, Filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos? E Ezequiel respondeu, só tu sabes, Senhor Deus. E de fato, só o Senhor sabe, mas Deus sabe do processo que você está vivendo. Deus sabe das coisas que você tem pedido para Ele e que acredita que Ele não está no controle dessas coisas, que Ele não está te respondendo. Sabe, nos exércitos, quando eles recebem uma ordem do comandante deles, eles vão para uma missão e se no meio dessa missão eles se perdem ou perdem contato com esse capitão, com esse general, com o seu superior, eles ficam com a última mensagem que lhes foi passada, o último comando que eles receberam. Então, eu acredito que o Senhor tem falado, e se o Senhor te disse alguma coisa, se Ele comunicou alguma coisa no seu coração, prossiga em direção daquilo que Ele comunicou. E muitas vezes ele vai ficar em silêncio, mas porque ele já te deu uma direção e você ainda não está tomando nenhuma atitude de acordo com essa direção que ele te deu. Então, insista, mas seja intencional nas coisas. Seja intencional. Seja intencional nas coisas que você vai fazer diante daquelas que Deus já te respondeu. Se ele já te deu uma direção, e parece que ele só falou isso e sumiu e desapareceu, mantenha seu foco nessa direção que ele te deu. Mantenha-se. Se ele disse para você confiar e para você descansar, descanse no Senhor. Descanse, confie. Confie que ele está agindo, que ele está agindo, que ele não se esqueceu do que você pediu, ele não se esqueceu de você, mas ele se alegra em fazer parte do processo. Tem uma parte de uma música que eu anotei, que é da Luma Eupídio, ela fala essas coisas antes da música iniciar. E eu acho muito lindo isso, e eu vou ler para vocês, vou compartilhar com vocês o que diz. Depois eu até posso colocar a música aqui, a qual eu estou me referindo. E a fala é assim: às vezes, ele nos chama para o secreto. Às vezes, ele nos quer sem ninguém por perto. Às vezes, quando queremos nos ajuntar, ele nos chama para dançar, a sós, com ele. Talvez
no vale da morte, talvez no meio do deserto, e lá Ele é quem guia nossos pés. Ele é quem mostra os próximos passos a ser dado. Ele me tirou para dançar, e eu fui. E eu vi que eu não estava mais sozinha. Eu dançava no vale com o meu amado. É isso, pessoal. Essa mensagem de hoje é só para você e para mim se lembrar de que o Senhor ele não nos abandonou, mesmo que a gente esteja diante de um vale de ossos secos, onde a gente acredita que não é possível haver vida de novo ali, onde a gente às vezes acredita que para esse problema, essa situação que a gente tem orado e pedido a Deus uma resposta, não tem solução. Mas Deus diz, confia,